Um dia depois do anúncio dos Ryzen 7000, a Intel aparece e anuncia a 13ª geração. Meus amigos, esse final de ano vai pegar fogo, talvez no sentido literal também, afinal as coisas estão ficando meio quentes, não é mesmo? O consumo de energia indo para as cucuias, mas a Intel está prometendo que o 13900K vai ser equiparável ao 12900K, consumindo 65 watts. Será que é isso mesmo? A gente vai mostrar os slides que eles mostraram. Precisamos, é claro, confirmar nos testes, mas me parece algo bem promissor, cara, ok? Então, a Intel está fazendo hoje, no dia 27, o anúncio dos seus CPUs, um dia após os Ryzen 7000, inclusive já tem testes aqui no canal do 7700X, está aparecendo aqui no canto, para lançá-los no dia 12 de outubro, Dia das Crianças, que inclusive é o mesmo dia, será que é uma coincidência? O mesmo dia de anúncio da 4090, tá? De repente para o cara já comprar o kitzinho junto ali, já que a Intel está com placas de vídeo só na linha intermediária, não lançou uma placa high-end ainda, tá? Vou falar sobre placas de vídeo nesse vídeo ainda. Então começando aqui, pessoal, com o resumo do que foi feito nesse line-up, né? A gente tem agora as novas placas Z790, tá? Mantém o socket LGA 1700 e a retrocompatibilidade, ou seja, o cara pode colocar em uma placa atual, uma Z690, uma B660, se ele quiser um CPU como um 13600K, 13700K, basta atualizar a BIOS. E as novas placas mantêm o suporte, claro, tanto para a geração 12, quanto para o que tinha de diferencial nelas, que era o suporte DDR4. Então você vai ter no processador o controlador duplo DDR4, DDR5, e a placa-mãe vai escolher se você vai ter o DDR4 ou DDR5, como uma transição mais suave para que você possa trocar sua memória só no futuro, tá certo? Então, inicialmente, 6 processadores, 13600K, 13700K, 13900K, com as suas variantes final F, que é a versão sem gráfico para você economizar um trocado. Em resumo, nós tivemos aumento de núcleos em todos os CPUs, algo que não teve, por exemplo, no lado da AMD, manteve a mesma quantidade de núcleos e threads em todo o line-up, ao mesmo tempo que houve um aumento de cache e aumento de clock, que aí sim já era esperado. Então nós temos aqui o 13600K, agora não mais um de 10 núcleos, observe que o 12600K já tinha aumentado em relação aos i5 anteriores, que eram 6 núcleos, então ele já era 6 mais 4 eficiência, agora nós temos aqui 14 núcleos no i5, ou seja, 6 núcleos performance e 8 eficiência de até 5.1 GHz, mais ali o clock, né, em todo esse line-up. O 13700K também está subindo, antes ele tinha 8 núcleos performance e 4 eficiência, agora ele é 8/8, então também dobrou os núcleos de eficiência. E o 13900K agora, um CPU de 24 núcleos, ele tem 8 núcleos performance e 16 núcleos de eficiência. Então houve basicamente isso, o dobro dos núcleos de eficiência que nós tínhamos até então na geração passada, tá certo? Nós temos também outro ponto muito importante, que é a quantidade de cache L2, cara. Semelhante ao que a AMD fez nos Ryzen 7000, que houve ali o dobro de cache L2, né? Isso traz mais performance geral para o CPU, diminui a necessidade de buscar esse dado no cache L3 e na memória, que aí já fica fora do processador. Houve aqui também um aumento de cache L2, tanto no P-Core quanto no E-Core, tá certo? Até 15% de performance single thread e 41% multithread, que é explicado pela maior quantidade de núcleos. Você tem mais núcleos, claro que a performance multitarefa vai aumentar, e o single thread explicado em 15% devido principalmente ao aumento na frequência. Os CPUs estão passando dos 5 GHz e também as melhorias de memória e melhoria de cache, ok? E aqui, aquele ponto que eu falei para vocês, eles trazem um gráfico onde o 12900K consome 241 watts. Ok, a gente já sabe disso. Eles dizem que o 13900K em 65 watts tem o mesmo nível de performance do 12900K. Caramba, será que isso aqui é real? Né? E aí se você sobe para 115 watts, ele aumenta 21% na performance. Se você fica no mesmo nível de consumo, 241, ele entrega 37% de performance. E se você chuta o pau da barraca, 253 watts, ele aumenta 41% no multitarefa.
É preciso testar para ver em quais cenários isso foi feito, como é que funciona, mas me parece muito promissor em momentos onde a gente só fala de aumento de performance e atrelado ao consumo. Os CPUs agora alcançam 5.1 de boost a partir do 13600K e vai até 5.8 no 13900K. Observe que agora o suporte a controlador de memória DDR5 por padrão é 5600, que é um aumento em relação ao que a Intel oferecia na geração passada, que era ali de 4.800 MHz ou megatransfers, como você queira falar, tá certo? Ainda assim, pessoal, a especificação aqui continua alta, tá? Você vê que o i5 ele vai até 181 watts e o i7 e o i9 vão até 253 watts. Aqui nós temos a política de preços, né? E de uma forma geral, o i9 está vindo mais barato que o Ryzen 9. Precisamos comparar para ver como é que é a performance na prática. A Intel trouxe alguns testes, mas no geral mostrando em relação à geração passada, até porque não tinha lançado ainda quando eles fizeram esses testes, é claro, né? Nós vemos aqui uma comparação do 12900K contra o 13900K, a gente vê que tem vários jogos que não alteram a performance, e jogos mais CPU bound ali, como o League of Legends, o Rainbow Six, o CS, há um aumento de performance, chega a bater ali, é que o gráfico tá meio ruinzinho, mas chega a bater ali uns 25% talvez, e depois vai caindo um pouco para 20, 15%, certo? Eles mostram um comparativo com o 5950X e o 5800X 3D, além do próprio 12900K, mostrando que sim, o 5800X 3D continua superior em vários games, mas já tem alguns cenários que o 13900K está passando ali. Rift Breaker, né, que é um jogo, eu não sei se as pessoas estão jogando muito esse game, mas os games que mais estão pontuando é o Spider-Man, que é um jogo recente, o Arcade Gedon e o Rift Breaker que eu citei para vocês. Fala ali sobre o Percentile 99, que é o 1% low, que está mais rápido na geração atual, enfim. E na parte de produtividade, na suite Puppet System do Photoshop, Premiere Pro, After Effects, o AutoCAD e o Revit, eles mostram um salto de performance ali em relação à geração da AMD e a geração da Intel, tá certo? Bom, em resumo, o que nós temos de Intel é isso. No dia 12 a gente vai saber mais detalhes e eles apresentaram as novas placas de vídeo A770 e A750. Na verdade, essas placas já tinham aparecido, a gente já viu alguns conteúdos, alguns testes que a própria Intel havia mostrado pra gente. Aqui nós vemos os detalhes visuais da placa. Essa versão limitada ela é vendida pela Intel. Nós vemos ali um conector de 8 mais um de 6. É esperado que fabricantes como as ROG, MSI tragam, né, essas placas nos seus modelos diferenciados. No que diz respeito à performance, pessoal, a A770 deve concorrer contra a 3060, tá? E a princípio seria uma placa lançada por $329, que colocaria ela, se não me falha a memória, no mesmo preço de uma 3060. Então, performance de 3060 pelo preço de 3060, mais ou menos um ano e pouco depois do lançamento, né? Então, assim, não me animou muito, mas mais concorrência no setor é sim bastante bem-vinda, tá? Eu fico feliz que entre mais um player nesse mercado. Então nós temos aqui a ficha técnica com as especificações, né? A A770 tem 4096 XZ Cores, 512 XMX Units, clock de 2.10, 16 GB de memória GDDR6, enquanto que a A750 tem 3584 XZ Cores, 2.05 GHz, com 8 GB de memória, ambas em 256 bits e ambas consumindo 225 watts, tá certo? Bom, pessoal, em resumo é isso. No dia 12 a gente vai acompanhar mais detalhes, reviews, eventualmente, que são muito importantes para essa indústria, né? Para chocar essa informação que o fabricante nos mostra através dos slides. Sigo atualizando vocês de mais novidades. Um grande abraço e agora a gente tem que testar contra os Ryzen 7000, né? Que eu estou trazendo os testes para vocês. Uma coisa é comparar com a geração passada, agora ambos na nova geração. Quem será que leva essa disputa do CPU mais rápido de 2022? Aguardem os próximos capítulos. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.